encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz a palavra do Senhor: Passadas essas coisas, aconteceu que os filhos de Moabe e de Amon, e com eles alguns outros dos de Edom, vieram contra Josafá à guerra. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar, e de Edom, e eis que já estão em Azon-Tamar, que é En-Gedi. Então ele temeu, e Josafá humilhou seu rosto para consultar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E se reuniram os de Judá para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para pedir ajuda ao Senhor. Amém. Vou ler o texto somente até aqui. E eu quero começar falando sobre Josafá. O homem Josafá, um dos grandes reis do reino de Judá. Um homem responsável por uma das maiores reformas religiosas do seu tempo, no reino de Judá. A Bíblia diz que o Senhor foi com ele, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não adorou aos Baalins, como era costume naquela época. Josafá, assumindo um reino poderoso, começou fazendo grandes reformas religiosas, como já dito. Tirou altares, imagens que ficavam nos altos da cidade, onde o povo se corrompia adorando a outros deuses. Glória a Deus. Não só isso, mas Josafá foi responsável por uma grande reestruturação militar do reino de Judá. Judá, que era das regiões ali do Oriente, um dos reinos mais poderosos quando a gente fala de estrutura militar. Porque Judá herdou, desde os tempos de Davi, que fora não só um grande guerreiro, mas um grande general e um grande senhor de guerra, uma estrutura bélica tremenda. Salomão, seu filho, assumindo o reino, fez questão de colocar toda a glória do seu reino, toda a glória que Deus tinha dado, em todos os segmentos do reino, incluindo a estrutura militar do reino também. E Josafá foi um rei temido ali no Oriente. A palavra do Senhor diz que os reinos vizinhos vinham visitar Josafá e deixavam junto a ele grandes ofertas de paz. Josafá fortaleceu os muros de Judá, aumentou a frota de carros daquele reino, e a palavra do Senhor nos mostra que o quantitativo de soldados do reino de Judá era superior a 1 milhão de soldados. Glória a Deus. E o Senhor o engrandeceu em muito, em tudo aquilo que ele fazia. Em tudo que Josafá colocava a sua mão, Deus fazia prosperar, porque o temor do Senhor era com ele. Assim também precisamos nós guardar o temor do Senhor em nossos corações, para que tudo que a gente faça, o Senhor venha abençoar, que todas as nossas boas obras sejam prósperas, segundo a vontade de Deus. Louvado é o nome do Senhor. No entanto, sendo engrandecido, tendo tudo aquilo que ele precisava e tudo aquilo que não precisava, de toda sorte de boas coisas, o Senhor engrandecia na vida de Josafá. Mas aquele homem cometeu um erro no decorrer da sua caminhada. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Josafá ajuntou-se ao rei de Israel, o reino do norte, o rei Acabe. Glória a Deus. Acabe, como a igreja bem conhece, foi o pior reino, teve o pior reino e foi o pior rei
dos povos hebreus. Isto porque trouxe para junto de si uma mulher muito conhecida por sua perversão e por sua idolatria a deuses estranhos, Jezabel. E assim como, de um lado, no lado sul, o reino de Judá fazia reformas religiosas em prol do nosso Deus, quebrava altares, destruía ídolos, Josafá fez questão de mandar juízes, profetas, sacerdotes, por todas as cidades de Judá, para que o povo ouvisse a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que, ouvindo a palavra do Senhor, o temor do Senhor veio por todo aquele povo. Um reino agora temente a Deus. Do outro lado, reformas religiosas aconteciam, mas não em favor do nosso Deus. Glória a Deus. E Josafá faz uma aliança de tal modo que une as famílias dos reinos de Judá e Israel. Mas aquela não era a vontade de Deus para aquele homem temente, aquele homem que fez o povo lembrar do Deus que os tirou do Egito, do Deus que os fortaleceu naquela terra prometida. Ajuntou-se a Acabe, e Acabe, o recebendo certo dia, fez um grande banquete. A palavra do Senhor nos conta que muitas ovelhas, bois, bodes foram sacrificados para receber a Josafá e toda a caravana que vinha com ele. Porque ali o rei tinha um interesse a mais. Acabe não queria simplesmente mostrar que a amizade entre os reinos era grande. Acabe não queria simplesmente mostrar que sua recepção era calorosa. Mas em seu coração, ele já planejava usar de todo o poderio que for estabelecido no reino de Judá para se fortalecer, para se beneficiar. E a palavra do Senhor nos diz que Acabe persuadiu a Josafá com palavras a juntar-se a ele e ir em uma guerra contra Ramote Gileade. Glória a Deus. E Josafá, como homem temente a Deus, fez aquilo que todos nós, antes de tomarmos qualquer decisão, deveríamos fazer. Louvado é o nome do Senhor. Josafá olha para Acabe e diz: onde estão os teus profetas? Traz aqui os teus profetas, porque eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Eu preciso entender qual é a vontade do Senhor para esta ação. Se é da vontade de Deus que nós vamos e pelejemos contra Ramote Gileade. E assim foi feito. Mas havia um mistério de Deus em toda aquela situação. 400 profetas da casa de Acabe são chamados. Glória a Deus. E a palavra na boca deles era uma só: vitória. Mas aquela não era a verdade. E Josafá, sabendo, como alguém que era íntimo de Deus, que a palavra que saía da boca daqueles profetas não vinha de Deus, questionou, dizendo: são só estes os profetas que tens em teu reino? E Acabe, olhando a ele, diz: tem mais um, mas eu aborreço este homem, porque toda a palavra dele é contrária a mim. E aqui eu trago uma questão: como a palavra de Deus poderia ser com um homem e pode ser com um homem que não faz a vontade de Deus? Louvado é o nome do Senhor. Precisamos, amados, nesses dias, estar próximos de Deus, fazer cada vez mais a sua vontade, para que nós sejamos sensíveis a ouvir a voz do Senhor, a entender qual é a sua vontade. Ainda que, como nos tempos de hoje nós temos visto, grande multidão
traga palavras que inflem o nosso ego, palavras de, na maioria das vezes, bênção sobre nossas vidas. Mas, através desse texto, nós podemos refletir e entender que nem tudo aquilo que é bom, que nem toda boa palavra vem de Deus. Louvado é o nome do Senhor. E Acabe manda chamar a Micaías, profeta, servo do Senhor, homem temente a Deus, que mesmo diante de todas as ameaças de um rei perverso, não se curvava diante dele, não trazia palavras que o agradassem, mas fazia questão de deixar claro diante de todo aquele povo qual era a vontade do Senhor. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja a nossa vontade. Glória a Deus. E aquele servo do rei vai a Micaías e diz: Micaías, eu acredito que aquele servo vai com muito temor no coração, pelo que poderia acontecer a Micaías. E ele diz: 400 profetas da casa de Acabe profetizam em favor da guerra, e o rei agora manda te chamar. Não diga uma palavra contrária. Glória a Deus. E Micaías vai àquela reunião. Glória a Deus. E Josafá não deixa que ele traga uma palavra que agrade ao coração, mas a palavra que verdadeiramente vinha do coração do Senhor. E Micaías naquele momento diz: vi todo o povo de Israel como ovelhas que não têm pastor, e diziam uns aos outros: voltemos para casa. Glória a Deus. Eu não quero adentrar mais a fundo nessa parte do texto, mas naquele dia a mão do Senhor foi contra Acabe. Acabe, usando da artimanha humana, tentou de todas as formas não ser confundido com o rei. Vestiu-se de soldado e deixou que Josafá fosse à guerra, usando a armadura real, usando vestimentas reais. Mas mesmo tramando assim, o Senhor poupou a vida de Josafá. E a palavra do Senhor nos conta que uma flecha lançada ao acaso atingiu Acabe, porque a sentença de Deus havia caído sobre a vida dele naquele momento. Glória a Deus. E Josafá regressa à sua casa, vendo todo aquele ocorrido, entendendo agora que não deveria ter feito aliança com aquele homem. Josafá mais uma vez vê diante de si a bondade e a misericórdia do Senhor. Assim como eu acredito que muitos dos que nos assistem nesse momento têm visto a bondade e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento onde as coisas estão difíceis. Assim como Josafá vai está passando no texto em que lemos. Mas as experiências que nós temos com o Senhor, as experiências passadas, louvado é o nome do Senhor, os milagres que nós vemos são o que nos fortalece nos dias difíceis. A palavra de Deus nos diz: no dia bom louva ao Senhor, no dia mau medita. Porque a meditação em todas as coisas que sucederam em nossa vida, em todas as permissões do Senhor em nossa vida, são as coisas que nos fortalecem. Glória a Deus. E chegando em casa, Josafá é admoestado primeiramente pelo profeta Jeú, que disse:
ao ímpio das ajuda, aquele a quem ao Senhor aborrece. Glória a Deus. E a palavra diz que o tempo passou, assim como nós lemos no texto. E uma notícia terrível veio sobre Josafá. O reino que outrora era temido por todos os povos do Oriente, a palavra do Senhor diz que inclusive o reino da Síria temia ao reino de Judá. Glória a Deus. E este reino tão temido agora é posto à prova. Uma aliança entre 3 reinos do leste se faz para pelejar contra Josafá. E Josafá havia guardado a palavra do profeta Jeú quando disse: você se juntou a um ímpio, a um homem a quem Deus aborrece. E eu imagino que o temor veio a Josafá, não só pelo que estava acontecendo, porque penso eu, o exército de Josafá era páreo, talvez não para vencer, mas para estender essa guerra por um longo tempo. Uma grande batalha seria travada, embora ele estivesse enfrentando 3 reinos. Mas Josafá sabia que se a mão do Senhor não fosse sobre ele, chance alguma ele teria. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que ouvindo aquilo, ele temeu. Os reinos do leste que vinham eram reinos poderosos: Moabe, Amon, e os da montanha de Seir, os Edomitas ou Meunitas. E aquele grande exército desceu contra Josafá. E quando a notícia era chegada, glória a Deus, aquele grande exército já estava muito próximo do rei. Como agora, diante daquela ameaça tão próxima, poderia se elaborar uma estratégia de guerra? Louvado é o nome do Senhor. E Josafá fez aquilo, meus amados, irmãos e amigos que nos assistem. Josafá fez o que todos nós devemos fazer nos tempos difíceis. Josafá lançou um edito no seu reino, apregoando jejum em toda Judá. E Josafá foi à casa do Senhor em jejum para orar. E o que me chama a atenção neste texto, glória a Deus, é que o versículo 4 nos mostra que, vendo o povo que Josafá ia à casa do Senhor para orar, Josafá indo ali, dobrando seu joelho, prostrando seu rosto em terra para buscar a face do Senhor, todo o povo daquele reino, vendo aquilo, o seguiu. Glória a Deus. Precisamos, nos tempos de hoje, ser um exemplo por onde nós passamos. Seja em casa, na rua, com os nossos vizinhos, no ambiente acadêmico, no ambiente profissional, especialmente na nossa igreja. Glória a Deus. Na nossa congregação. Precisamos ser um exemplo de homem de Deus para o que quer que nós façamos. Aqueles que nos veem, ainda que pouca seja a sua fé, nos tome por exemplo e diga: eu vou fazer também. Se nós oramos, aqueles que nos veem, diga: eu vou orar também. Se jejuamos, os que nos veem, diga: eu vou jejuar também. Se guardamos a palavra e o temor do Senhor, glória a Deus. Se guardamos os bons costumes que nos é ensinado através da Bíblia, aqueles que estão à nossa volta possam nos ver e nos ter por exemplo. Porque temos vivido em um mundo onde a deturpação é grande, a contaminação do pecado é grande. Quando abrimos as nossas portas para sair aos afazeres, trabalhos,
a tudo aquilo que nós temos por obrigação, nós vemos quão grande é a iniquidade no mundo. Quando ligamos a nossa TV no noticiário, nós entendemos quão grande é a iniquidade mundo afora. Quão grande é a iniquidade onde nós estamos. E nós precisamos, assim como disse o Senhor Jesus, ser sal e luz, aonde quer que passamos, aonde quer que andemos, aonde quer que pisarmos a planta dos nossos pés, temos que levar a bênção do Senhor conosco. E assim, Josafá, sendo um servo de Deus, fazia. Josafá era um grande exemplo de líder no seu reino, de tal modo que, assim como falamos, quando ele vai à casa do Senhor, todo o povo o segue. Josafá poderia ter estabelecido um edito, assim como fez sobre o jejum, para que todo o povo estivesse diante da casa do Senhor. Mas o exemplo de Josafá foi suficiente para que todo aquele povo o seguisse. Glória a Deus. E estando Josafá ali, chorando, se humilhando perante a face do Senhor, e toda a congregação de Judá junto a ele, louvado é o nome de Deus. A palavra do Senhor veio. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor desceu ali no meio e veio sobre o profeta Jaziel. Glória a Deus. Tomou a sua boca e trouxe a revelação do Senhor que aquele povo clamava. Trouxe resposta ao clamor daquela multidão. E aqui mais uma vez nós aprendemos: as nossas súplicas, os nossos clamores, as nossas orações são ouvidas por Deus. Quando nós nos humilhamos, quando prostramos a nossa face diante do Senhor, quando reconhecemos que sem Ele não somos nada, o Senhor responde ao nosso clamor. O Senhor atende à nossa necessidade. O Senhor dá aquilo que nós necessitamos. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que, sendo tomado pelo Espírito de Deus, o profeta Jeú se levanta no meio da congregação, na casa do Senhor, e diz: Josafá, não temas. Não temais em teu coração. Estai quieto, sossega, acalma. Glória a Deus, porque eu sou o Senhor, e tão somente verás o que eu vou fazer em tua vida. Aleluia. Assim também diz o Senhor a você que veio a esta transmissão, que assiste a essa pregação, que tem clamado a Deus, que tem pedido resposta, que tem se humilhado. Deus te diz: estai quieto, tão somente sossega, acalma o teu coração, porque eu sou o Senhor, sou eu quem vou fazer. Nesta batalha você não precisa lutar, você não precisa levantar espada, você não precisa ir com suas próprias forças, porque a força do Senhor será com você. Aleluia. Eu não sei, neste momento são muitos que nos acompanham, são muitos que não agora, mas posteriormente assistirão a esta transmissão que ficará gravada. Glória a Deus. E Deus contempla o teu problema. A palavra do Senhor é certa neste dia. Se ouvires a voz do Senhor, se prostrares o teu rosto em terra, se você se humilhar e clamar, o Senhor vai te responder, assim como respondeu a Josafá. Você não vai precisar se mexer nessa batalha. Talvez a batalha esteja acontecendo dentro da tua casa. Talvez a batalha esteja acontecendo dentro do teu coração, na tua mente. Você diz: eu não tenho forças, eu não aguento mais.
mas o Senhor é contigo. Tão somente clama, pede ao Senhor, confia nele, e assim como a palavra de Deus diz, o mais ele fará. O mais é do Senhor. Se você já esgotou as suas forças, eu te digo nesta manhã, clama mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, pede mais um pouquinho e espera. Descansa, porque Deus irá fazer em tua vida. Glória a Deus. E a palavra veio pelo profeta Jeú e disse: Josafá, esta guerra não é tua, porque ao povo de Deus, o ímpio, o inimigo não pode pôr as mãos, senão pela permissão do Senhor. E aquele povo se levantava não contra Josafá, mas contra o povo de Deus. Aleluia. E o Senhor diz: a guerra não é tua, a guerra é minha. E nesta manhã o Senhor diz: a guerra não é tua, a guerra é minha, porque tu és povo meu. Eu te escolhi. Glória a Deus. Assim como foi pregado nesta manhã pelo presbítero Benedito, foi dito aqui: desde o ventre da tua mãe, o Senhor te chamou e te escolheu. A palavra do Senhor vai mais além. A Bíblia diz que antes da nossa existência, antes que os nossos pais pensassem em nos conceber, o Senhor já nos conhecia. O Senhor já nos escolheu. A palavra do Senhor diz que desde antes da eternidade, desde antes que houvesse mundo, o Senhor nos escolheu. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor por tamanha misericórdia, tamanho amor, porque nós não somos merecedores, mas a graça do Senhor Jesus é sobre a nossa vida, de tal forma que as bênçãos do Senhor nos acompanham a cada dia. Passamos por uma terrível pandemia e ainda estamos vivendo em uma terrível pandemia. É a primeira vez na história da humanidade em que uma doença acomete o povo desta maneira, de forma global. E nós vemos especialistas, médicos, pesquisadores tentando descobrir cura. Tivemos uma vacina que não pôde conter esta enfermidade. Glória a Deus. Mas a mão do Senhor esteve sobre a sua vida. Se você está vivo hoje e nos acompanha, é porque a mão do Senhor poupou a sua vida. O Senhor tem coisas grandes sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Por maior que seja o problema que você esteja passando, o Senhor é contigo. Então somente lembra das coisas passadas, das experiências que tiveste com o Senhor. Toma isso por força nesse momento. Descansa, porque Deus vai agir em teu favor. E o profeta, tomado pelo Espírito de Deus, diz: você não vai precisar pelejar. Você não vai precisar pelejar. E algo que contraria a lógica humana, porque dessa forma Deus age muitas vezes, é dito a Josafá. O profeta, tomado pelo Espírito, diz: você não vai levar o seu exército, mas você vai levar os seus músicos. Glória a Deus. Toma os teus músicos, os teus cantores, tomados por toda sorte de instrumentos musicais, e vai à frente louvando ao Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus era para que Josafá já glorificasse por aquilo que aconteceria. Glória a Deus. E nesta manhã, da mesma maneira o Senhor te diz: glorifica o nome santo, glorifica o meu nome, porque a vitória é certa em tua vida. Dai graças a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Guarda essa certeza no seu coração. Aquilo que você espera, aquilo que você tem clamado, a sua necessidade, o Senhor já atendeu.
Glória a Deus. Louva ao Senhor a cada dia. Engrandece o nome santo de Deus, porque a vitória é certa. Assim Josafá fez. Foi à frente contra aquele exército, louvando, glorificando o nome do Senhor, agradecendo pela vitória que o Senhor dara. E aqui mais uma vez temos um grande exemplo, não só de Josafá, mas de toda a congregação do Senhor, de todo aquele povo que creu. Porque a palavra do Senhor nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E quando o Senhor nos traz uma palavra, nós não podemos duvidar. Temos que acreditar, guardar a fé em nosso coração, glorificar o nome do Senhor, sabendo que Ele já agiu em nosso favor. E que fé, meus amados, porque a batalha, a guerra que poderia ser travada, era de uma grandeza sem igual. Talvez em todo o Oriente, uma guerra de tamanha proporção não poderia acontecer com reinos distintos. Mas, diante daquela grande multidão, diante daquele exército poderoso, de 3 reinos e outros aliados, que quando nós vemos na história, nos é dito, que vinha contra Judá, aquele povo creu. Aquele povo teve fé na palavra do Senhor. Aquele povo louvou a Deus, agradeceu por tudo aquilo que o Senhor fizera. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que quando eles chegaram ao campo de batalha e começaram a entoar cantos e tocar instrumentos musicais, quando eles começaram a dar glória a Deus, cantar aleluias, dizer que o Senhor é bom, dizer que a mão do Senhor estava com eles, glória a Deus, quando eles começaram a declarar a vitória, louvado é o nome do Senhor, aquele exército que vinha, a Bíblia diz, a espada de um foi contra o outro, a espada de um era contra o seu companheiro, e assim aquele exército foi vencido. Glória a Deus. E para que vocês entendam a dimensão do exército que vinha contra Judá, a palavra do Senhor diz que por 3 dias houve glória na casa de Judá. Por 3 dias aqueles homens que desceram glorificando a Deus tiveram que recolher os despojos daquela guerra, que nem sequer tiveram que lutar. Glória a Deus. Porque nós bem sabemos que quando um exército ia à batalha, ele não ia sem provisões. Ele levava toda sorte de alimentos, bebidas e inclusive tesouros. Porque aonde ele passasse, que tivesse um reino aliado, ali ele tinha que mostrar a sua gratidão, trazer um presente da aliança. E assim foi. Durante 3 dias, o povo de Judá recolheu os despojos daquela guerra que não tiveram que lutar. Bem assim eu te digo, nesta manhã, será na tua vida. Por dias, glória a Deus, por dias o Senhor abrirá os céus e derramará bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu não sei qual é a tua necessidade. E eu não vim aqui, nesta manhã, dizer que o Senhor vai te dar uma casa, vai te dar um carro, vai te dar riquezas. Porque embora Deus possa fazer, não é dessa forma que o meu Deus age. Mas o Senhor vai agir na tua necessidade, que só Ele compreende. Eu creio que esta palavra está adentrando ao coração de muitos. Glória a Deus. E o Senhor nos revela que esta palavra é poderosa. É mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, que ser nenhum no universo, senão Deus, que te formou, que te gerou, conhece. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mais uma vez eu te digo, por dias, os céus se abrirão
e as bênçãos do Senhor cairá sobre a tua vida. Talvez você precise de um avivamento, de renovo espiritual. Talvez você precise da cura de uma enfermidade. Talvez você esteja clamando por um parente. Glória a Deus, pela salvação da tua casa. E o Senhor tem te ouvido. Assim como Ele disse através desta palavra. Glória a Deus. Eu não vim aqui por mim. Louvado é o nome do Senhor. Mas o Espírito Santo fala nesta manhã através dessa mensagem. Porque a palavra do Senhor nos revela que toda a Escritura foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Para o nosso bom proveito foi inspirada. Glória a Deus. E se você veio, se você assiste a essa mensagem e nos acompanha, com o coração sensível, se você tem pedido a Deus para que Ele responda às suas orações, o seu clamor e as suas súplicas, nesta manhã o Senhor responde. Estai quieto, não te preocupes, clama mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, mantenha a tua posição de adorador, mantenha a tua posição de servo, tão somente pede, porque nessa guerra você não terá que lutar. Essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. E a vitória do Senhor vai vir sobre a tua vida, eu creio. Glória a Deus. Eu quero desde já agradecer essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, diante deste altar. A oportunidade eu agradeço ao meu pastor, Arnóbio Tavares, que tem me dado a confiança de aqui estar, e também ao meu Deus, que me permitiu estar aqui nessa manhã. Glória a Deus. E eu quero, antes de encerrar, orar pela sua vida. Você que nos assiste, que nos acompanha, que ouviu esta palavra. Glória a Deus. Soberano Deus, bondoso Pai, eu te peço, Senhor, neste momento, visita a esta pessoa que nos assiste. Deus, eu não conheço, mas Tu conheces. A Tua palavra diz, Senhor,